E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre o Richard, volante de 29 anos, que recentemente foi contratado pelo Cruzeiro, vindo por empréstimo do Ceará. Falar um pouco da trajetória de carreira desse jogador, as expectativas sobre ele, porque eu considero que é um jogador que, pelo que já mostrou na Série A de Campeonato Brasileiro, tem sim todas as condições de se firmar como titular nesse meio campo do Cruzeiro, até considerando a ideia do Pepa de ter ali um camisa 5 à frente da defesa, e o Richard fez esse papel em outros clubes. Mas antes de mostrar os lances do jogador, avançar nas estatísticas, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas extremamente confiável. A Betfair é patrocinadora master do Cruzeiro e tá com uma oferta para novos clientes no momento de até R$200 em apostas grátis. Então, se você gosta de fazer uma fezinha, clica aí no link da descrição, faz lá o seu cadastro na Betfair, que é super simples e rápido, já começa a jogar, a ganhar uma moeda. Só faça isso com responsabilidade, né, galera? A aposta esportiva não é fonte de renda, é para se divertir. Richard Cândido Coelho é natural da cidade de Campinas e começou a sua trajetória no futebol lá em São Paulo mesmo. Ele passou pela base do Monte Azul, posteriormente do Comercial, e os primeiros registros que eu encontrei dele no futebol profissional foram na temporada 2016, jogando pelo Atlético Sorocaba. Ele participou de 8 partidas na segunda divisão do Paulistão. No início de 2017, o Richard vai jogar no Atibaia, que inclusive nesse momento é chamado de Lemense, né? Tiraram o time de Atibaia e levaram para a cidade de Leme, mas na época o Atibaia estava jogando a terceira divisão aí do Campeonato Paulista e o Richard jogou regularmente, fez até um gol contra o Joseense, disputou 14 partidas pelo clube entre Campeonato Paulista e a Copa Paulista. E no meio de 2017, o Fluminense se interessa e contrata um jogador que estava no Atibaia chamado Robinho, que tinha se destacado no Atibaia, sido emprestado para o Figueirense, estava jogando muito bem a Série B. O Fluminense foi lá e comprou o passe do Robinho, assinou por 4 anos, e o Richard meio que foi envolvido nessa negociação, mas ele foi como uma aposta. Tanto que, ao contrário do seu colega, o Richard é contratado apenas por empréstimo com uma opção de compra. Mas nessa temporada 2017 mesmo, ele consegue uma sequência no Flu, que era então comandado pelo Abel Braga, né? A estreia do Richard no Fluminense foi em 17 de setembro, uma derrota para o Atlético Paranaense, mas na 32ª rodada, jogo contra o Botafogo, o Richard se machuca ali no finalzinho do jogo, é uma lesão muscular na panturrilha e ele perde a reta final de temporada. Jogou aí 10 partidas pelo Fluminense em 2017, 8 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa Sul-Americana. E se alguém ficou curioso sobre o nobre Robinho, né, o jogador que foi contratado, que era o bom do Atibaia que foi pro Fluminense, o Robinho passou depois por América, Vila Nova, CSA, Água Santa, atualmente está jogando no futebol de Bangladesh, onde está sendo muito bem sucedido, inclusive. Mas voltando ao Richard, ele inicia a temporada 2018 como titular, Abel Braga como treinador, e o início de temporada do Flu é muito bom, com 6 vitórias consecutivas, incluindo uma goleada por 4-0 para cima do Flamengo. No Campeonato Carioca, o Fluminense tem uma alegria momentânea, eles são campeões aí da Taça Rio, ganhando do Botafogo por 3-0, mas o Richard segue titular absoluto do time, inclusive no Campeonato Brasileiro, logo na primeira rodada, ele faz um gol contra o Corinthians. O Fluminense não fez um grande campeonato brasileiro, né? Inclusive teve uma sequência ruim no final de temporada, lutou contra o rebaixamento. E o Fluminense chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o América num confronto direto contra o rebaixamento. O Fluminense ganhou por 1-0 com gol de cabeça do Richard e assistência do Marlon. No final das contas, nessa temporada 2018, o Richard jogou 57 partidas, sendo 54 delas como titular, e no Campeonato Brasileiro, Série A, ele jogou 34 partidas, fez 3 gols, deu uma assistência, teve 89% de acerto nos passes, sendo que nos passes longos ele teve um acerto de 75%, 2.3 interceptação por jogo, 3.1 desarme por partida, 1.6 rebatidas, ganhou 55% das disputas de bola, sendo que pelo alto ele ganhou 58%. Foram 6 cartões amarelos, nenhuma falha grave que tenha resultado em gol. Foi
um bom campeonato brasileiro do Richard. E durante o 2018, o Fluminense exerceu o direito de compra, né, que estava previsto no empréstimo. O Richard assinou com o Fluminense por 4 temporadas. Mas na virada de 2018 para 2019, o Corinthians pagou uma grana importante para comprar o jogador. Os valores não foram revelados, mas segundo o Transfermarkt foi 1,5 milhão de euros, né? Convenhamos que é um valor importante para um volante, mas o Richard não conseguiu se adaptar muito bem ao Corinthians, tá? Ele fez a sua estreia pelo Clube Paulista em janeiro de 2019, um empate contra o São Caetano. Rodada seguinte, derrota para o Guarani, ele foi titular e acabou perdendo a posição no time. Entrou alguns minutos contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Racing, mas o Richard virou um reserva mesmo. Mas ao final do primeiro semestre estava bem nítido que é um jogador que não ia ter uma condição de protagonista no time do Corinthians. Aí apareceu o Vasco na história fazendo uma proposta para contar com o jogador por empréstimo até o final da temporada, e isso aconteceu. Pelo Corinthians, o Richard jogou 16 partidas, não teve participação em gols, não teve grande destaque, e ele estreou em julho de 2019, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Grêmio, derrota lá no Sul. E o Richard jogou 25 vezes na Série A do Brasileiro pelo Vasco, todas as partidas ele foi titular, mas conseguiu ajudar o Vasco a ficar ali no meio de tabela, 12º lugar no Campeonato Brasileiro, teve um acerto de 87% dos passes, sendo 63% dos lançamentos, 1,5 interceptação por jogo, 1,8 desarme, 2 rebatidas, ele ganhou 50% das disputas de bola que esteve envolvido, sendo que pelo alto 57%. Apesar de ter sido um jogador importante no Vasco, não houve acordo para sua permanência no Cruz Maltino e o Richard voltou para o Corinthians para o início de 2020. Primeiro jogo da temporada, goleada por 4-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Richard dá uma assistência, parecia que a história dele no Corinthians poderia ter um final melhor. Ele fica no banco em 6 partidas até ali final de fevereiro, aí vem a pausa no futebol por causa da pandemia e em agosto, quando o futebol retorna, ele foi emprestado para o Atlético Paranaense. No Furacão, o Richard também foi titular na maior parte do tempo, teve aí 21 partidas que ele começou jogando e 7 que ele veio do banco, isso considerando apenas o Campeonato Brasileiro, né, porque ele também foi utilizado aí na Copa do Brasil e na Libertadores. O Furacão caiu nas oitavas da Copa do Brasil para o Flamengo e nas oitavas da Libertadores para o River Plate, convenhamos, nenhuma crise aqui. Fechando esse Brasileirão 2020 com 28 partidas, ele não fez gol, mas deu uma assistência, 1,6 interceptação por jogo, 2 desarmes, 1,3 rebatidas, ganhou 55% das disputas de bola em que esteve envolvido, sendo que pelo alto o percentual subiu para 62%. Não cometeu erros graves que geraram gols do adversário, tomou 7 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Para a temporada 2021, o Richard seguiu no Atlético Paranaense, emprestado pelo Corinthians, né? Definitivamente ele não era uma figura muito popular em Parque São Jorge. O Richard era um dos titulares do time, então ele praticamente não jogou o Campeonato Paranaense, só jogou uma partida, né? O Furacão usa um time mesclado, sub-23, mas ele foi titular do time em quase toda a campanha da Copa Sul-Americana, tá? Dos 12 jogos, ele foi titular em 11 e só não jogou a decisão. No Campeonato Brasileiro ele jogou 20 partidas, né? Em algumas oportunidades ele foi poupado como boa parte dos titulares, justamente por causa da Sula. Ele fez um golzinho contra o Fluminense, né? Porque a lei do ex sempre tá aí para ser utilizada. Teve um acerto de passes de 86%, sendo que nos lançamentos o acerto foi de 70%, 1,6 interceptação de passe por jogo, 2,4 desarmes, 1,6 rebatidas, ganhou 62% das disputas de bola em que esteve envolvido, sendo que pelo alto 85% de ganho. Esse número é realmente absurdo. Ele cometeu uma falha grave que gerou gol do adversário, cometeu um pênalti na competição, tomou 4 cartões amarelos e 1 vermelho. O último jogo do Richard na temporada foi no dia 17 de outubro de 2021, uma derrota em casa e um episódio meio controverso, porque o Richard jogou o primeiro tempo, pediu para sair no intervalo porque estava se sentindo mal, com náusea, tontura, alguma coisa nesse sentido, foi liberado pelo clube. Ele teve que retornar ao estádio porque ele foi sorteado para fazer o exame antidoping e 2 dias depois foi anunciada a rescisão aí do empréstimo do jogador. Inclusive o Richard soltou os cachorros aí pra cima do Petralha, né, que é quem manda lá no Atlético Paranaense, mas ninguém entendeu muito bem o que é que aconteceu. Fato é que o jogador vinha sendo uma peça importante do time, né, tava na final da Copa do Brasil, na final da Copa Sul-Americana, fazendo um campeonato brasileiro
relativamente decente aí e simplesmente foi dispensado. A versão do Atlético Paranaense é que foi um ato de indisciplina, mas qual foi esse ato de indisciplina ninguém detalhou até o momento, né? Porque se o jogador estava se sentindo mal, pediu para sair, ok, enfim, não parece que o cara abandonou o jogo. Enfim, é muito estranho. Então o Richard não pôde disputar a reta final de temporada pelo Atlético Paranaense, também não podia ser inscrito para jogar pelo Corinthians, já tinha encerrado o período da janela. Ele tinha contrato com o Corinthians até o final de 2022, ficou de bobeira ali até chegar a um acordo com o clube e rescindir amigavelmente o vínculo no final de 2021. Com isso, o Richard, livre no mercado, assinou com o Ceará, estreou pelo Vozão no dia 31 de janeiro, vitória por 1-0 contra o Sergipe, deu uma assistência na Copa do Nordeste contra o Globo, outra assistência contra o Lagoaíra na Copa Sul-Americana e vinha jogando sempre como titular do time, que era comandado pelo Dorival Júnior, né? Na verdade, em todos os 44 jogos na temporada, o Richard foi sempre titular. O time acabou caindo aí nas quartas de final da Copa do Nordeste, foi também até as quartas de final da Copa Sul-Americana, quando caiu contra o São Paulo. Na Copa do Brasil, parou nas oitavas de final, perdendo para o rival Fortaleza, e no Campeonato Brasileiro, o Ceará acabou sendo rebaixado. Então, coletivamente, o desempenho não foi bom, e o Richard, no Campeonato Brasileiro da Série A, ele jogou 30 partidas, todas como titular, deu uma assistência numa vitória contra o América Mineiro aqui em Belo Horizonte, tomou um cartão vermelho numa partida contra o Santos, e eu vi alguns torcedores do Ceará dizendo que o Richard teve uma queda de desempenho muito importante durante a temporada. Possivelmente isso estaria ligado a um problema pessoal, né? Ele perdeu um irmão e o desempenho ali na reta final do Campeonato Brasileiro realmente não foi bom, não que seus companheiros estivessem muito melhores. Até porque quando a gente pega as estatísticas individuais do Richard, o desempenho não foi tão ruim, tão abaixo do que a gente viu em anos anteriores. Ele acertou aí 86% dos passes, com 74% de aproveitamento nos lançamentos, 1.2 interceptação por jogo, 2.2 desarmes por partida e 2 rebatidas. Cometeu 2 erros graves que geraram gols dos adversários, ganhou aí 52% das disputas de bola que esteve envolvido, sendo que pelo alto ele ganhou 62%. Ele chegou a receber até ameaça de morte por parte de torcedor, foi um final de trajetória bem azedo e o Richard tem contrato longo com o Ceará até o final de 2024. Em nenhum momento ele foi aproveitado no elenco principal do Vozão agora nesse ano de 2023, estava treinando em separado no clube até aparecer a proposta do Cruzeiro e ser fechado esse empréstimo até o final de 2023. Acho que dá pra gente ver que o Richard é um jogador que teve bons momentos aí jogando, especialmente no Fluminense e no Atlético Paranaense, mas também tem alguns episódios meio estranhos na carreira. É um jogador de 29 anos, tem um porte físico destacável, né? Mais de 1,90 m, e isso ajuda bastante na bola aérea, e me parece que é um jogador que, se tiver realmente determinado, focado no seu futebol, tem qualidade sim para ajudar bastante o Cruzeiro, tá? Quando a gente olha principalmente essa questão das recuperações de bola, o Richard é melhor que praticamente todos os nossos outros volantes. É fato que a torcida do Ceará não gosta desse jogador, a do Corinthians também não, e assim, na boa, eu super entendo, especialmente a torcida do Ceará, né? Nós sabemos muito bem qual é a nossa relação com aquela galera que nos rebaixou. Mas o contexto aqui no Cruzeiro é outro, o Richard chega numa casa nova, acho que a gente deve dar ao jogador o benefício da dúvida, vejo ele em condição de ser bem útil durante a temporada, tô na expectativa que ele possa nos ajudar e inclusive ser titular do time. Tá colocada a minha opinião sobre o Richard, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acham desse atleta, se foi ou não uma boa contratação do Cruzeiro. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!